Olá, eu sou Renan, escritor do livro Últimos Dias, Poesia e Restauração, apesar de que eu acho que se você está vendo esse vídeo é porque você já sabe disso, né? Esse é o vídeo de lançamento do livro, que foi publicado pela editora Inovar, já tem alguns dias, está disponível, porém eu resolvi deixar o lançamento dele para hoje por uma razão especial. Hoje, 21 de maio, é considerado o Dia da Língua Nacional. A língua nacional é uma língua adotada oficialmente por um povo e um país. E no nosso caso é a língua portuguesa. E é interessante celebrar esse dia com o lançamento desse livro, porque esse é o primeiro livro escrito em língua portuguesa com poemas da temática Santo dos Últimos Dias. Existem outros livros dessa temática, mas não foram escritos, publicados na língua portuguesa, ou eles não são só de poemas, contêm outras coisas, enfim. Falando da língua portuguesa, e isso tem a ver com o dia do lançamento ser hoje, eu lembro, é inevitável não lembrar do poema Língua Portuguesa, escrito por Olavo Bilac, um soneto que é um dos clássicos da língua portuguesa, que diz assim: Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. E hoje, dia 21 de maio de 2023, quando se completam 30 anos de quando, pela primeira vez, eu ouvi da voz materna meu filho, na língua de Camões e de Olavo Bilac. E lançando esse livro hoje, vocês vão ver nele que ele tem 30 poemas coincidindo com isso. São 15 poemas maiores e outros 15 são haikais, são poemas pequenos de estilo japonês, e matematicamente, como 15 e 15 dá 30, como a primeira vez que eu ouvi da voz materna meu filho foi às 15h15, 30 anos atrás. Não podia ter outro dia para o lançamento deste livro. Quem me chamou a atenção para o fato dele ser o único, ou o primeiro, pelo menos, né, livro desse gênero na língua portuguesa foi meu amigo José Hermontes, quem me fez o grande favor de escrever o prefácio do livro. Vocês vão ver o prefácio dele aí iniciando o livro. E ele se deu o trabalho de não só prefaciar ou escrever o prólogo, como ele gosta de falar, mas ele se deu o trabalho de pesquisar isso. E não encontrou outro livro na língua portuguesa que foi escrito com poemas sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? E esses temas. E eu também dei uma pesquisada um pouco mais simples que a dele e realmente não encontrei nada, então acho que ele talvez pode estar certo, né? E a José Carlos Hermontes, meu amigo, ele é argentino, é um membro da igreja, está afastado, mas ele é membro da igreja. Eu agradeço pelo prefácio que ele escreveu para o livro. Agradeço também ao meu amigo Rafael Ribeiro Neves, que fez a arte da capa, né? Uma capa muito significativa, com o templo do Recife, né? O templo número 101 da igreja nesta dispensação, ultrapassando o número dos primeiros 100 templos. E é interessante que até hoje a gente não tem 200 templos ainda. Então esse templo ele tem um número muito elevado,
Ele tem apenas 22 anos e alguns meses. Já foram dedicados muito tempos, mas a gente ainda não chegou no 200, nem no 201, por exemplo. E outro fato interessante sobre o Templo do Recife é que ele é o único templo, até onde eu sei. Eu sempre digo que até onde eu sei, porque pode ser que alguém saiba alguma coisa a mais, eu gostaria até que me dissessem. Mas, além do Templo de Kirtland, esse foi o único em que o Senhor revelou a um profeta que aceitou a dedicação desse templo. Na época era o presidente Gordon B. Hinckley que o dedicou. Eu agradeço também a editora Inovar por ter feito um excelente trabalho na edição do livro. E vocês vão ver no livro que tem o prefácio, que eu já mencionei, tem uma pequena apresentação sobre o autor e uma parte chamada apresentação, onde eu falo sobre o livro, dou uma explicação sobre o porquê desse livro, explico um pouco dos motivos e faço um comentário sobre cada um dos poemas. Porque cada um deles tem uma história, tem uma razão de estar ali. E isso é algo que eu acho que seria muito interessante outros livros terem. Nem sempre a gente sabe o porquê de algum poema. Talvez o autor não quis ou não achou necessário, mas eu achei e eu acho que, de alguma forma, isso pode ajudar também, não só na compreensão, mas no propósito que os poemas têm. Vocês podem ver que esses poemas eles estão colocados no livro no meio de escrituras. Não é que entre um poema e outro tem uma escritura, uma citação de alguma passagem das escrituras. É que tem poemas no meio de versículos das escrituras. Então, numa página vai ter um versículo das escrituras, depois um poema. Uma escritura, um poema. E no final termina com uma escritura. E eu acho isso interessante porque eu acho que nossa vida tem que ser assim, permeada pelas escrituras. A gente tem que viver em meio às escrituras. E isso me faz lembrar algo interessante que aconteceu quando eu estava na missão. Eu estava terminando a missão, eu era líder de distrito, e na minha última semana, estava na nossa última reunião de distrito, e tem um tempinho para um treinamento, uma capacitação. Eu sempre preparava alguma coisa, mas dessa vez eu não preparei nada. O tempo a gente dedicou para eu responder perguntas do meu companheiro, das 4 sistras, as hermanas, como você viu na Argentina. Eles não usam a palavra, copiam a palavra do inglês, eles usam a palavra do espanhol mesmo. Na verdade, eu respondi mais perguntas delas que do meu companheiro. Né? E foi engraçado que teve um momento que eu praticamente não conseguia responder as perguntas sem me socorrer nas escrituras, no livro de Mormon principalmente, quase sempre no livro de Mormon. Teve uma das hermanas que até reclamou um pouquinho disso, ela disse, poxa, eu queria que você falasse com suas palavras, né? Mas eu senti uma incapacidade de responder com minhas próprias palavras. As perguntas eram sobre coisas da missão, né? E é porque eu senti que eu não tinha minhas próprias palavras, que de certa forma tudo o que eu fazia, e esse deve ser o normal, né? Que os missionários não vivam com suas próprias palavras, seus próprios objetivos, mas com as palavras do Salvador. E eu falo isso aqui porque de certa forma eu ainda acho que, apesar de que eu que escrevi o livro, de certa forma não são exatamente minhas palavras. Como se eu não fosse realmente o autor do livro, mas sim o escritor, o escrevedor. Né? Eu digo que não sou propriamente o autor, apesar de ser detentor legal dos direitos autorais, isso tudo, mas, como diria Roland Barthes, no texto A Morte do Autor, que foi um dos textos mais importantes que eu li na Faculdade de Direito do Recife, o autor é o dono da ideia. Eu não sou o dono disso, eu não inventei o Evangelho, eu não criei essas coisas, eu sou talvez o transformador desse conteúdo nas formas dos versos que compõem os poemas, que compõem o livro. Não é? Talvez por isso, no prefácio, vocês vão ver uma coisa interessante, que o José Hermans ele diz que é como se os poemas não fossem totalmente originais. Eu acho que talvez tenha a ver com isso. Porque eu sempre tirei de algum lugar aquela ideia daquele poema. Né? Enfim, para terminar essa parte desse vídeo de lançamento,
eu quero mencionar o que eu menciono no final da apresentação, onde eu peço que vocês compartilhem esse livro com outras pessoas se vocês gostarem do livro. E eu falo isso porque é o propósito desse livro, é fazer algum bem para as pessoas. Então, da mesma forma que eu quero que esse livro sirva para vocês, ele pode servir também para outras pessoas. Para mim, se através desses textos alguém tiver um pouco fortalecido o seu testemunho no profeta, ou tiver mais vontade de fazer a história da família, ou se encontrar algum consolo, esperança, ou se o livro fizer qualquer coisa boa para alguém, eu acho que vai valer a pena, vai cumprir com o propósito dele, né? Por isso que eu espero que ele faça bem para vocês e para as pessoas com quem vocês compartilharem esse livro. Muito obrigado, eu espero que leiam, que gostem, que compartilhem e que acompanhem outras publicações que virão, certamente, esse é apenas o primeiro. E na apresentação, no texto da apresentação no livro, e agora eu faço também referência à palavra do Preto Nelson, né? Quando eles se preparem, esse é apenas o começo, vai vir muita coisa boa, e eu realmente acredito nisso. Que nós como igreja, como indivíduos, como escritores, como profissionais, qualquer coisa na nossa vida que façamos, nós vamos fazer muita coisa boa juntos. Muito obrigado e até mais.